Olá, meu nome é Andréa de Arruda Bianco Chikawa, eu sou responsável pela rede de cuidados à pessoa com deficiência aqui do município de Campo Grande e agora nós vamos falar um pouquinho sobre os fluxos e protocolos da nossa rede. Bom, antes da gente iniciar, é importante frisar que a rede de cuidados à pessoa com deficiência, ela está no organograma da CESAL, ela está dentro da coordenadoria da rede da atenção especializada. Bom, o termo adequado. Segundo a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o termo adequado para a gente se dirigir à pessoa com deficiência é pessoa com deficiência. Então, devemos evitar os termos portador de necessidades especiais, portador de deficiência. E o que é deficiência? Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, com interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Tá? Segundo essa definição da Lei Brasileira de Inclusão, a gente mensura o grau da deficiência de acordo com as barreiras e o impedimento das pessoas na participação em sociedade. Então, uma cidade onde a gente tem muitas barreiras atitudinais, arquitetônicas, como rampas de acesso, intérprete de Libras, a gente pode ter uma deficiência mais grave ou mais leve. Bom, segundo o decreto 5.296, é considerado pessoa com deficiência auditiva aquela que apresenta perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiogramas nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz, tá? Para efeitos legais. E também para efeitos do decreto do Cadastro Municipal da Pessoa com Deficiência, também está utilizado o que está determinado no decreto 5.296. Pessoas com deficiência física são consideradas aquelas que apresentam alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Ou seja, fissuras palatais ou alguma outra deformidade estética, elas não se enquadram como pessoa com deficiência física. É considerado pessoa com deficiência visual. É aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica, e baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Então, o fato da pessoa utilizar óculos, com lentes corretivas, ela não se enquadra como deficiência visual. Ela precisa ter essa acuidade visual apresentada no decreto 5.296. E é considerado pessoa com deficiência intelectual aquela que apresenta um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos de idade e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização de recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. E a deficiência múltipla, que é a associação de duas ou mais das deficiências apresentadas anteriormente. Além disso, dentro da rede de cuidados da pessoa com deficiência, nós temos as pessoas com transtorno do espectro autista. Então, por lei, eles têm os mesmos direitos das pessoas com deficiência e dentro do fluxo da nossa rede, ele está dentro da deficiência intelectual. Bom, segundo a Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, é considerado pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos 1 e 2.
Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação social, manifestada por deficiência, marcada de comunicação verbal e não verbal, usada para interação social, ausência de reciprocidade social, falência de desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento, e padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns, excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados, interesses restritos e fixos. Tá? Agora saindo um pouco do conceito e entrando na rede de cuidados à pessoa com deficiência. Então, a Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência ela foi instituída pela Portaria GMMS número 793 de 2013 e substituída pela Portaria Consolidada número 3. E ela desenvolve ações de prevenção, identificação precoce de deficiência, além de promover cuidados de saúde nas reabilitações auditiva, física, visual, intelectual, ostomia e deficiências múltiplas. Tá? E a gente tem por objetivo ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência, promover a vinculação dessas pessoas e as suas famílias aos pontos de atenção e garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território. Tá? Não apenas articulação dentro dos pontos de atenção da saúde, mas também da assistência social, educação, tá? Entre outros. Dentro da saúde, quem são os componentes da rede de cuidados à pessoa com deficiência? Nós temos a atenção básica, a atenção especializada em reabilitação e a atenção hospitalar de urgência e emergência. Bom, esse esqueminha, ele representa bem a nossa rede de cuidados. Então, uma pessoa com deficiência, ela precisa estar, os pontos de atenção precisam estar articulados. Então, não apenas os da saúde. Então, além dos da saúde, aqui nós temos as escolas, os CREAS, Centro-Dias, CRAS, e além de todos os serviços de reabilitação, centro de especialidade odontológica, centro especializado de reabilitação, unidades básicas, oficinas ortopédicas e hospitais. Tá? E dentro da atenção especializada em reabilitação, nós temos no nosso município 6 serviços especializados para atender reabilitação com equipe multiprofissional. Ou seja, além de nós termos em alguns serviços os médicos, nós temos equipes com fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, entre outros profissionais. Então nós temos o Serapai, que faz a reabilitação física, intelectual, auditiva e visual, além de ter a oficina ortopédica para confecção das órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, faz o trabalho do cuidado com estomas nas pessoas ostomizadas e além de aplicação de toxina botulínica. E, mais atualmente, também eles estão com ambulatório de reabilitação pós-Covid. Temos também a Pestalozzi e o Cotolengo, que fazem reabilitação física e ou intelectual. Temos Funcraf, que faz a reabilitação auditiva, juntamente com o CDB, e o SMAC, que trabalha unicamente com a reabilitação visual. É só ressaltar que o Serapai, ele tem uma equipe composta por médicos também. Então, eles fazem os diagnósticos, principalmente relacionados à deficiência intelectual. A Pestalozzi e o Cotolengo, como eles ainda não são habilitados como ser, eles não têm médico na sua equipe. Então, só vão para lá os casos para reabilitação já diagnosticados. E o que atende nesses serviços? Tá? O nosso foco não é a institucionalização da pessoa com deficiência. Então, quando a pessoa com deficiência vai para um serviço de reabilitação, ela vai e é elaborado um projeto terapêutico singular. Então, o enfoque no atendimento às pessoas com deficiência nesses serviços é centrado na produção de autonomia e na participação efetiva dos usuários na construção de projetos de vidas pessoais e sociais. Então, eles atuam na demanda focal, dentro de um espaço limitado de tempo, sem a institucionalização do paciente. Então, quando o profissional de reabilitação percebe que que o paciente está atingindo os objetivos do PTS, ele inicia o processo de alta, tá? Lembrando que eles não são serviços educacionais. Existem as escolas especiais vinculadas, por exemplo, ao Serapai, que tem o SEDEG APAI, a Pestalozzi também tem a parte educacional da Pestalozzi, que não é vinculado ao SUS. Aqui é atendimento SUS de reabilitação, centrado na produção da autonomia, na independência.
A gente gostaria de frisar também um pouquinho sobre a detecção e intervenção precoce da deficiência. Nós temos nos hospitais a gente tem várias triagens neonatais, como o teste do olhinho, teste da orelhinha, que visam detectar precocemente qualquer deficiência ou qualquer problema. E temos também o TEA, alguns sinais e sintomas que podem sugerir o TEA. E o atraso no desenvolvimento global. Então, quando o profissional da atenção primária percebe que aquela criança está com algum atraso e que há uma suspeita de deficiência, nós solicitamos que encaminhe o quanto antes para os nossos serviços de reabilitação. Eu já vou passar o termo correto para encaminhamento, que é atendimento, acompanhamento e reabilitação nas múltiplas deficiências. Então, um cuidado integral e articulado entre os serviços da atenção básica e especializada possibilitará a conquista de uma maior funcionalidade das crianças que apresentem alguma deficiência, permitindo assim um futuro com mais autonomia e inclusão social. A identificação de sinais de problemas, sinais iniciais de problemas, possibilita a instauração imediata de intervenções extremamente importantes, uma vez que os resultados positivos em resposta a terapias são tão mais significativos quanto mais precocemente instituídos. Nós temos aqui o nosso fluxograma da identificação precoce do autismo, tá? Quando a atenção básica percebe, tem uma suspeita de TEA, nós solicitamos que encaminhe para atenção especializada no procedimento atendimento, acompanhamento e reabilitação nas múltiplas deficiências, na reabilitação intelectual, tá? Esse paciente, quando há uma suspeita, ele vai para o Serapai. O Serapai vai fazer essa avaliação e, confirmando o diagnóstico de TEA, ele vai se essa criança tiver acometimento no desenvolvimento comprometendo habilidades como autocuidado, comunicação, atividade de vida diária, ele fica no serviço. Ou, se ele apresenta acometimento no comportamento, necessita de intervenção para interação social, esse cuidado vai ser dentro da rede de atenção psicossocial, que são realizados nos CAPs. Então, a pessoa com TEA, ela pode ter um acompanhamento tanto na rede de cuidados da pessoa com deficiência, quanto na rede de atenção psicossocial. Então, vai depender dos seus sintomas ou do que está apresentando. Então, quando acomete desenvolvimento, ele fica dentro da rede de cuidados da pessoa com deficiência, e quando ele apresenta uma alteração no comportamento, ele vai dentro da rede de atenção psicossocial. Dentro da rede de cuidados da pessoa com deficiência, só quem faz o diagnóstico é o Serapai, e a terapia, a reabilitação pode ser realizada tanto no Serapai, quanto na pestalose, quanto no cotolengo, e no caso da atenção psicossocial é realizado nos CAPs. Tá? E o acesso aos CAPs é por meio do acolhimento. E após o tratamento, após ter feito a intervenção, quando eles entram num processo de alta, eles retornam para acompanhamento na atenção básica. E como que é esse fluxo? Então, quando eu tenho uma pessoa com deficiência física, intelectual, auditiva ou visual, múltipla ou com TEA, ou que tenha sequela de COVID, eu vou encaminhar esse usuário para o procedimento atendimento, acompanhamento e reabilitação nas múltiplas deficiências. E selecionar qual é a modalidade de reabilitação. Se é reabilitação auditiva, visual, reabilitação múltiplas deficiências, reabilitação física e intelectual ou reabilitação pós-Covid. O protocolo de acesso está na Resolução CESAL 574, de 18 de dezembro de 2020. Isso é para um trabalho com equipe multi, tanto para diagnóstico quanto para reabilitação, tá? Médico, né, e reabilitação. Porém, dentro da rede de cuidados da pessoa com deficiência, nós temos outros fluxos, nós temos outros atendimentos, tá? Então, quando o usuário necessita de órtese, prótese e meios auxiliares de locomoção, a gente vai ter um procedimento à parte, relacionado à deficiência física, tá? Então, com medida, o agendamento aparece em tela, com dia, horário e tela, e nós temos também as órteses, próteses e meios de locomoção sem medida. Com medida, geralmente, são as órteses, próteses e algumas cadeiras de rodas que precisam ser feitas sob medida para aquele usuário, como também temos a cadeira de roda motorizada, tá? Já sem medida são aquelas cadeiras de roda padrão, cadeira de banho padrão, muletas,
que eu não preciso que o profissional não precisa ver o usuário lá do ser, né? Não precisa ver o usuário para poder fazer a dispensação. Sabendo sua altura, o peso, o tamanho da roupa, ele consegue verificar qual é o tamanho adequado, qual que é a cadeira adequada, e ele faz a dispensação, tá? E todo o encaminhamento é pelo CISREG. E eles estão, o protocolo de acesso com a descrição está todo nessa resolução CESAL 574. Além disso, tem o serviço de fisiatria com aplicação de toxina botulínica, o cuidados com estomas, que é um outro acesso para a pessoa ostomizada, para poder retirar os insumos, né, para as bolsas coletoras. E nós temos também encaminhamento para o Centro de Especialidades Odontológicas, que é onde faz um atendimento especializado a pessoas com deficiência e talvez, quando necessita de sedação, também encaminhado a nível hospitalar. E quem que pode encaminhar para esses serviços? Bom, a reabilitação auditiva e o OPM auditivo. Então, quando eu tenho uma suspeita de uma deficiência auditiva, ou então eu preciso, ou o usuário já faz uso de um aparelho, ou ele tem a suspeita de que ele vai precisar de um aparelho auditivo, quem que pode encaminhar para os serviços? O fonoaudiólogo, o médico da atenção primária, neurologista, otorrino e pediatra. A reabilitação e o OPM visual. Então, aquela pessoa que necessita de reabilitação visual ou aquela que necessita de lupas, lentes de alto grau, bengalas. Quem que pode encaminhar para os serviços? O médico neurologista e o médico oftalmologista. Reabilitação física ou intelectual. São os médicos, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo e terapeuta ocupacional. A reabilitação pós-Covid, somente médicos podem encaminhar. E a reabilitação nas múltiplas deficiências, são os fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos e terapeutas ocupacionais. Tá? Isso tudo está no protocolo publicado em 18 de dezembro de 2020. Para órtese, próteses e meios auxiliares de locomoção da reabilitação física, quem pode encaminhar? São os médicos, os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O cuidado com estomas são os médicos e enfermeiros. Na fisiatria, toxina botulínica, somente médicos podem encaminhar. E para os centros de especialidades odontológicas, somente os dentistas da atenção primária. O que precisa ter nessa solicitação? Então, quando eu encaminho para esses serviços especializados via CISREG, eu preciso que nessa solicitação tenha a descrição da história da deficiência, o quadro clínico atual do paciente, medicações e uso, a limitação funcional, se essa pessoa deixou de trabalhar, se ela está deixando de ir na escola, se ela deixou de fazer alguma coisa dentro da sua funcionalidade ocasionado pela deficiência. É obrigatório informar ainda se o paciente tem apenas uma deficiência ou deficiência múltipla, citar quais, se ele já passou por alguma instituição anteriormente, isso também deve ser informado. Tá? E no caso de cuidados com estomas, ele deve ser informado dados da cirurgia, os dados da alta, que tem um formulário específico, que vai ser encaminhado para vocês junto com esse material. Tá? Bom, esse é o nosso fluxo, esses são os serviços da atenção especializada para as pessoas com deficiência dentro da nossa Secretaria Municipal de Saúde. Dentro da rede, como um dos objetivos, é a articulação e integração dos componentes, que é o que nós vamos ver agora. Nós vamos ver os nossos serviços, as nossas articulações da nossa rede de cuidados. O primeiro deles é o compartilhamento de cuidados CESAL, CEMED e SAS. Então, nós temos uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Assistência Social, com o objetivo de prescrever a OPM para os usuários assistidos pela SAS e alunos da CEMED. Então, quem que são os usuários da SAS? São aqueles que estão institucionalizados. Então, aqueles que passam o dia no centro-dia, os que estão em asilos, em casas de abrigo, nas residências inclusivas. Então, quando alguma pessoa com deficiência que estão nesses locais necessitam de uma OPM, a nossa Secretaria de Saúde é acionada por meio de 2 terapeutas ocupacionais que prestam esse serviço e elas vão até essa instituição para retirar as medidas. Além disso, os alunos da CEMED. Então, crianças da CEMED que têm uma deficiência física, que necessitam de substituição daquela OPM, porque a criança cresce rápido, então
precisa trocar uma órtese, uma prótese, precisa trocar a cadeira de rodas, precisa fazer alguma adaptação para a sala de aula. Então, elas também fazem essa prescrição, acionam a Secretaria de Saúde por meio das terapeutas ocupacionais e elas encaminham diretamente para o Serapai todos esses usuários, tá? Além disso, dentro desse projeto, desse compartilhamento de cuidado, é feita a busca ativa de crianças com suspeita de deficiência, na qual a escola orientou que procurasse uma unidade básica de saúde para acolhimento e investigação da queixa apresentada, porém os responsáveis não procuraram atendimento. Então, a escola orienta essa família a procurar atendimento dentro da atenção primária, porém, por algum motivo, essa família não procura e essa criança vem apresentando déficit escolar. Então, eles também acionam as 2 terapeutas ocupacionais e nós encaminhamos para a atenção primária, tá? Porque essa criança precisa ser reconhecida no território, esse usuário precisa ser reconhecido. Então, nós encaminhamos essas crianças, a listagem dessas crianças com nome e endereço, região de saúde, unidade de saúde de referência, para a atenção primária, para que a atenção primária faça uma busca ativa e nos dê um retorno, para que a gente consiga fazer o acompanhamento e não perca essa criança, tá? Então, qual que é o papel da atenção primária nesse compartilhamento do cuidado? Então, é fazer a busca ativa dessas crianças, porque são as crianças da Secretaria Municipal de Educação, agendar uma consulta para elas com o médico da atenção primária, e esse médico da atenção primária, ou ele a conduzir dentro ali do serviço, ou ele fazer os encaminhamentos que ele achar necessário, tá? Só que nós gostaríamos de receber a devolutiva desse serviço. Então, informar o distrito em até 60 dias sobre os encaminhamentos e condutas, inclusive as situações em que não foi possível a localização do usuário. Então, se foi realizada a busca ativa e não foi possível a localização, que nos avisem para a gente repassar a CEMED, e nos casos que foi feita alguma conduta, nos informar a conduta para que a gente também possa estar informando e acompanhando o caso, tá? Outro serviço que nós temos, outra articulação que nós temos entre os níveis de atenção é o fluxo de alta. É o fluxo de alta da atenção especializada dos serviços de reabilitação para a atenção primária, tá? Nós iniciamos com o Serapai. Então, com o Serapai já está em funcionamento e os outros serviços vão começar esse fluxo neste ano. Então, quando a equipe do serviço de atenção especializada, então o Serapai, Pestalozzi, Cotolengo, Funcraf, o CDB e SMAC percebem que o paciente atingiu as metas estabelecidas no PTS, é iniciado o processo de alta. Então, esse processo ele é caracterizado pelas orientações ao paciente e sua família cuidador e uma contra-referência para a unidade de saúde, informando o seu diagnóstico e sugerindo um plano de cuidados. Então, é preenchido uma tabela, uma planilha, encaminhado aos distritos. E os distritos encaminham às unidades de saúde o relatório e o endereço daquela pessoa com deficiência que teve alta, que está nesse processo de alta. A atenção primária deve dar prosseguimento nesse cuidado em saúde ao usuário com deficiência no território, acompanhando os encaminhamentos para os outros serviços e modalidades de reabilitação. Então, a gente quer que seja feito um cuidado, um monitoramento desse usuário no território. A gente quer saber como está a saúde dele depois desse processo de alta e fazer esse acompanhamento, junto com as equipes NASFs, aonde tiver equipes NASFs. Qual que é o papel da atenção primária? Quando receber essa relação e os relatórios, fazer a busca ativa, acompanhar e monitorar o usuário no território e informar ao distrito o quadro clínico do usuário, tá? Para a gente saber como ele está, tá? E para auxiliar nesse trabalho de acompanhamento e monitoramento desse usuário no território, nós temos um serviço que chama a teleconsultoria da rede de cuidados da pessoa com deficiência. Então, são 2 profissionais que nós temos, terapeutas ocupacionais, que é a Jordana Facinha e a Fernanda Katayama, que elas fazem esse serviço de teleconsultoria para os profissionais da atenção primária, complementando o fluxo de alta para auxiliar nos casos do manejo da pessoa com deficiência no território, após a alta do serviço especializado. Então, o contato para essa teleconsultoria é pelo e-mail, parceriacesal@gmail.com, e mandando esse e-mail vai ser agendado, pode ser agendada uma reunião síncrona, né, por vídeo, ao vivo, ou assíncrona. Vocês encaminham as dúvidas e elas retornam com a conduta, né, para auxiliar. E ele pode ser utilizado principalmente na discussão dos casos clínicos, né? Casos pontuais da rede, né? Então, aquele usuário que teve alta, que tiver com dificuldade no manejo, entrar em contato por meio da teleconsultoria da rede
para que elas possam estar auxiliando e a gente conseguir melhorar e potencializar o atendimento da pessoa com deficiência no território. Outro fluxo que a gente tem dentro da rede é o preenchimento de laudo para isenção de IPI, que é o imposto para a compra do carro 0 km com isenção de imposto para as pessoas com deficiência. Esse laudo são para pessoas com deficiência na qual o condutor não é a pessoa com deficiência. Então é um pai, é o filho, outra pessoa que vai conduzir o veículo, tá? Quando é a própria pessoa com deficiência que vai conduzir o veículo e necessita de um carro adaptado, todo o trâmite é feito através do Detran. Esse laudo ele fica disponibilizado no site da Receita Federal, então a família já vem com esse laudo em mãos para ser preenchido, tá? Mas precisa ser um médico, na nota técnica fala médico, mas um médico especialista, um médico que entenda sobre a deficiência da pessoa. Então, se for um caso de deficiência física ou deficiência intelectual, o preenchimento desse laudo é realizado no Serapai. Então, esse usuário tem que ser encaminhado via CISREG para atendimento, acompanhamento e reabilitação nas múltiplas deficiências, na modalidade de reabilitação física, no caso da deficiência física, e reabilitação intelectual, no caso da deficiência intelectual, e deve estar descrito na descrição que é para preenchimento do laudo para isenção de IPI. Tá? Nos casos de TEA, ele deve ser encaminhado para acolhimento nos CAPs. Então, quem faz o preenchimento desse laudo são os CAPs. E, no caso de deficiência visual, também encaminhamento via CISREG para o oftalmologista. São o oftalmo que vai estar fazendo o preenchimento. Todos os profissionais que assinam esses laudos têm que estar no mesmo QNES, eles têm que estar na mesma unidade. No caso da reabilitação física, são 2 médicos e o gerente da unidade. No caso da deficiência intelectual e do TEA, é um médico, um psicólogo e o gerente da unidade. E no caso da deficiência visual, são 2 médicos, tá? E o usuário já tem que levar esse laudo impresso para chegar lá e realizar o preenchimento. Muitas vezes não vai ser na primeira consulta, ele vai chegar, vai ser acolhido e aí vão agendar um horário para ele ir lá para poder fazer o preenchimento do laudo, tá? Para a equipe fazer a avaliação e preencher o laudo. Desde o dia 1º de outubro de 2019, nós temos que realizar o registro do diagnóstico de TEA na caderneta de saúde. Então, quando diagnosticado TEA, dentro da rede própria ou da rede conveniada, dentro do SUS, quando confirmado esse diagnóstico, esse registro tem que ser colocado na caderneta de saúde da criança ou do adolescente, pelo médico responsável pelo diagnóstico ou transcrito pelo profissional de saúde de nível superior que faz o acompanhamento do usuário com TEA, desde que esteja em posse do laudo com o CID. Tá? Então, nesse registro de diagnóstico de TEA tem que conter, no mínimo, o CID, a data, assinatura e carimbo. As informações devem ser registradas nas páginas de anotações da caderneta. Tá? Os casos que estão em investigação ou com suspeita não devem ser registrados na caderneta de saúde, somente os casos confirmados. E, dentro da nossa rede, nós temos dentro do CEAM, que é o Centro de Referência à Saúde da Mulher, que fica localizado no Complexo do SEM. Nós temos uma mesa ginecológica elétrica para a realização do exame de colpocitologia oncótica, que é o preventivo, para os casos em que não é possível ser realizado na atenção primária. Então, quando uma mulher com deficiência, mobilidade reduzida, vai à unidade de saúde da atenção primária e não é possível, devido à acessibilidade, que ela seja realizado o seu preventivo dentro do serviço, dentro da unidade básica, o profissional pode encaminhar para o CEAM para que seja realizado o exame dentro do CEAM, tá? E o agendamento é por telefone. Todos os atendimentos do CEAM são CISREG, são regulados, somente no caso de preventivo para mulheres com deficiência física ou mobilidade reduzida, que o agendamento é por telefone. O telefone é o 2020 1774 ou o 2020 1775. Bom, assim a gente encerra a nossa rede de cuidados da pessoa com deficiência, os nossos fluxos e os nossos protocolos. Qualquer dúvida que tenham, podem entrar em contato no telefone 2020 1690 ou no e-mail cai.cesal@gmail.com. Obrigada.